Muito bom dia para você que está acompanhando a programação do Canal Rural logo cedo. Cedo aqui para nós aqui em Mato Grosso, né? São 7h20 agora da manhã aproximadamente, né? A gente tem esse fuso horário e você é nosso convidado a acompanhar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, nesse nosso encontro semanal. Todas as quartas-feiras a gente marca a presença aqui, leva até você informação que com certeza vai te ajudar aí a ter uma ideia mais aprofundada da realidade, por exemplo, né, da produção agropecuária aqui em Mato Grosso. E claro, também sempre por aqui passam assuntos técnicos que podem te ajudar a fazer a diferença no dia a dia da sua propriedade, da sua atividade ligada ao campo. Nesta manhã de quarta-feira, a gente vai mostrar que Mato Grosso vai muito além da produção de soja e milho e algodão, né, que são produtos em que o estado se destaca como número 1 aí do país. A gente vai falar sobre um mercado também em expansão aqui no estado e quem vai trazer essas informações é o Cleiton Gauer, que está aqui conosco. Primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, Cleiton. Bom dia, Patrone. É um prazer sempre estar aqui com você, conversando, batendo um papo sobre o agronegócio, sobre as culturas do estado de Mato Grosso. Maravilha. O Cleiton Gauer, vamos colocar aqui na tela, é gerente de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é ligado à Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado, né, a FAMATO, por isso também parceiro do Senar Mato Grosso. Está todo mundo dentro do mesmo time, todo mundo dentro da mesma casa. E hoje vai falar sobre pulses e grãos especiais. É algo assim que Mato Grosso tem um potencial muito grande, né? E com certeza visando principalmente o mercado externo, é o que você vai trazer aqui hoje para a gente. Exato. A gente quer trazer aqui mais uma provocação, digamos assim, para olhar para esse mercado. O produtor vem surgindo essas novas tendências, vem surgindo esse novo mercado. Então, o que o produtor pode se organizar, antever essas tendências e também como participar e aproveitar dessas oportunidades que tendem a surgir no mercado nos próximos anos. Beleza, vamos trazer então um panorama geral primeiro de Mato Grosso, né? Como eu mencionei ali, número 1 em várias produções aí, né? Exato. Todo mundo quando olha para Mato Grosso, ele lembra muito de soja, milho, algodão, bovinos, rebanho. Então, basicamente todo mundo lembra da produção agropecuária desses grandes commodities do estado de Mato Grosso. Quando a gente pensa uma evolução histórica, aí a gente ascendeu desde 2000, toneladas, 15 milhões de toneladas produzidas de grãos e fibras, até 75 milhões de toneladas previstas para esse ano agora, para essa safra. E na questão da área cultivada também, quando a gente olha a soma das duas safras, né, saiu de 5 para quase 17 milhões cultivados anualmente. E aí nesse meio, então o produtor, a gente vê aqui em Mato Grosso principalmente, uma área em torno de 10 milhões, 11 milhões de hectares cultivados na primeira safra. Essas culturas, essas iniciativas tendem a dar uma oportunidade, principalmente na segunda safra, principalmente entrar no sistema de cultivo do produtor, essas oportunidades tendem a surgir, certo? Quando se fala muito em diversificação como um caminho, seria alternativas aí para isso. Sem dúvida. Então, a participação, a organização dentro da propriedade, os novos mercados que vem surgindo, que na realidade vem buscar em Mato Grosso, principalmente por conhecer a qualidade dos grãos, a qualidade do milho segunda safra, então buscar alternativas à produção desses tipos de produto aqui no estado para atender mercados lá fora. Perfeito. Vamos seguir então. Vamos entender o que é pulses, né? Exato. Então, antes de fazer, acho que para as pessoas que estão em casa, a gente entrar nessa situação, é um termo novo que vem surgindo no meio, mas são grãos já conhecidos por todos. Então, a palavra pulse ele vem do latim, né, a palavra puls, que basicamente significa uma sopa grossa com alta capacidade de saciedade. Então, lembra muitos feijões. E quando a gente olha na parte realmente técnica, pulse ele é a semente seca comestível oriunda de legumes. Então nesse grupo aqui a gente tem desde o grão de bico, feijões, aí entra feijão de cor, feijão preto, caopi, lentilha, ervilha, tremoço, guandu. Então alguns grãos que estão até fora normalmente da alimentação diária nossa aqui, mas que fazem parte da alimentação da população de outros países mundo afora. E tem uma presença muito forte nessa alimentação de outros países, né? Exemplo da Índia, por exemplo, né? Exato. Então a Índia, a gente vai conversar um pouquinho depois, ele é um país que figura como o principal mercado potencial dos próximos anos, principalmente pelo perfil da população e a oportunidade, a mudança, digamos assim, na renda, no aumento da renda, da população buscar produtos de melhor qualidade, formato de aquisição desse produto. Então
Então, a mudança desse mercado tende a favorecer o desenvolvimento das culturas aqui no Mato Grosso. Perfeito. Aí você mencionou também grãos especiais. Exato. Vamos definir o que seriam grãos especiais. Exato. Então, quando a gente trabalha esse tipo de oportunidade, normalmente se fala em pulses, que é realmente essa categoria, mas o pessoal agrega alguns tipos de grãos que também, principalmente voltado para a oportunidade, eles consideram esses grãos como culturas com potencial de desenvolvimento e agregação de renda. Então, toda e qualquer cultura, digamos assim, que forme não só de nicho, mas que tenha um mercado potencial em função do pouco desenvolvimento, não só aqui no estado, mas como no país, que tenha uma perspectiva futura positiva, entra nessa classificação de grãos especiais. Então, aqui entram os próprios pulses, mas a gente pode entrar, como aqui no Mato Grosso, gergelim, milho pipoca, entre outros tipos de grãos, que atendem mercados específicos e tem um potencial grande de agregação de renda dentro da propriedade. Perfeito. Vamos entender um pouquinho o cenário mundial, então, como é que está hoje, Cleiton? Exato. Então, basicamente, aqui a oferta e demanda por esse tipo de material, né, por esse tipo de produto, se a gente olhar desde 2010, nós vimos uma crescente, isso aqui, se a gente olhasse para trás, tanto pelo aumento da população mundial, até pelo perfil, que depois a gente vai conversar um pouquinho, tem aumentado a demanda por esse produto. E se a gente olhar a oferta e a demanda, e basicamente o que corresponde aqui na parte inferior da tela em cinza, que é o estoque final, a gente percebe que é muito ajustado. Então, tudo que é produzido praticamente anualmente é consumido desse tipo de grão. Então, para mostrar realmente que a população mundial busca por esse tipo de produto. Então, realmente é uma tendência que isso continue nesse crescimento nos próximos anos. Perfeito. E quem figura basicamente como os principais players, como os principais figurantes desse mercado, né? Então, o maior produtor é a Índia, seguido do Canadá e China. Então, se a gente olhar, eles estão entre os principais, mas a Índia figura como o principal disparado, principalmente pelo perfil da população que busca para esse tipo de produto. E ela está como o principal consumidor também, se a gente olhar na parte direita do mapa aqui. Então, basicamente, ela consome tudo que produz e ainda busca muito de fora. Então, realmente, o mercado indiano, principalmente por grão de bico, ervilhas, e atende muitos esses países, principalmente Canadá, atende a produção de ervilhas na demanda indiana. Então, realmente, esses players figuram como os principais atores no cenário mundial. Uhum. E olhando então para a questão de exportação, então como o maior produtor, um dos maiores produtores lá, o Canadá, ele figura como principal exportador, seguido da Austrália e Estados Unidos. E aí basicamente, se vocês perceberem, o Brasil ele não aparece nessa lista, digamos assim, entre os 5 maiores, mas tem um potencial significativo de começar a figurar como principal ou um dos principais produtores de fornecimento desse produto a nível mundial. Agora o Brasil aparece na lista ali dos maiores importadores, ou seja, a gente tem um gap aí. Exato. Então, por que a gente aparece normalmente na parte de importadores? Então, o brasileiro é o maior consumidor, não é o maior consumidor, mas ele consome muito mais feijão do que ele produz. Então, realmente, a gente demanda, o brasileiro ter um hábito alimentar do feijão com arroz diariamente. Isso acaba demandando esse produto, principalmente de fora. Então, realmente, o Brasil tem essa oportunidade tanto de produzir esse tipo de grão, seja ele feijões e outros produtos, para atender esses mercados específicos. E aí, olhando um pouquinho para o estado de Mato Grosso, né? Então, o que acontece? O que o Mato Grosso tem de potencialidade? O que ele produz, então, afim? Então, se a gente for olhar, principalmente do que a gente falou lá, Mato Grosso figura como principal produtor de soja, milho, algodão e rebanho bovino. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso uma produção, eu separei aqui na parte de feijões, na parte de outros grãos. Então, o Mato Grosso ele tem uma participação significativa, principalmente na questão do feijão de cor e do feijão calpi. Então, realmente aqui tem uma participação significativa. E eu marquei ali o feijão calpi, que é o principal produtor brasileiro de feijão, é o estado de Mato Grosso, com a participação em torno de 20%. Uma outra importante ressalva aqui, a questão do grão de bico. Nós temos algumas lavouras comerciais, mas ele é um produto ainda que precisa ser desenvolvido no estado de Mato Grosso. Então ele tende a crescer, tende a figurar com uma potencial expansão nos próximos anos, mas ainda está em fase de teste há alguns anos para desenvolvimento e adequação no sistema produtivo do estado de Mato Grosso. Perfeito. A região oeste ali do estado é uma das regiões ali que tem investido bastante nessa busca, né, por tornar de fato uma alternativa economicamente viável ali. Exato. A região de Campo Novo Parecis ali busca, a gente vê uma iniciativa de outros grãos, girassol, outras oleaginosas que surgem ali também, principalmente polos de produção de pipoca. Então, realmente, é o produtor buscando diversificar
e tentar atender esses mercados potenciais nos próximos anos. Para a gente encerrar esse bloco, vamos para o próximo slide, então, mostrando as outras produções em que o Mato Grosso também se destaca quando a gente fala de grãos especiais e pulses aí. Exato. Então, e aí entrando na parte de grãos especiais, aqui eu elenquei os principais, mas entram mais alguns. Então, o Mato Grosso ele tem uma produção exponencial, digamos assim, de gergelim, então figura como o maior produtor brasileiro, praticamente 100% da produção brasileira está aqui em Mato Grosso. E a principal, o produtor de Mato Grosso tem esse orgulho de dizer a capital da produção de gergelim na região Nordeste. Então eles têm um polo de produção ali na região de Água Boa, Canarana, que produz esse produto. O girassol também configura com a produção de praticamente 50% do que é produzido no Brasil aqui, principal polo de região oeste do estado. E o milho pipoca. Eu elenquei aqui, eu não consegui encontrar informação exatamente qual é a produção na participação brasileira, mas com certeza o milho pipoca é o principal produto, na verdade, Mato Grosso é o principal produtor de milho pipoca do Brasil. Perfeito, perfeito. A gente fecha esse primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai um breve intervalo, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje com Cleiton Gauer mostrando um pouquinho então dos pulses e dos grãos especiais, todas as potencialidades aí, as perspectivas para essa cultura aqui em Mato Grosso também. Daqui a pouquinho a gente volta. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai realizar uma live sobre a revisão da norma que regula a segurança do trabalho rural. Será dia 12 de novembro, às 11 horas da manhã, com transmissão nas redes sociais da FPA. Para debater as mudanças na NR31, estarão participando o secretário especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, o deputado Evair de Mello e o assessor jurídico da CNA, Rodrigo Uguinei. A apresentação fica por conta do jornalista do Canal Rural, Antônio Petrin. Entrou em vigor no último dia 3 a renovação do Convênio 100. A redução de ICMS sobre insumos agrícolas agora valerá até março de 2021, conforme decisão do CONFAS. Se não houvesse a renovação do Convênio 100, os nossos insumos, sementes, rações, sal mineral, remédios, aumentaria de uma forma muito grande, algo em torno de 8 a 12%. Novembro é mês de festa. O Canal Rural completa 24 anos levando informação, bons negócios e entretenimento para você. E olha, para comemorar, a gente queria te trazer aqui para nossa tela. Então mande um vídeo para a gente assim, olha, na horizontal, dando parabéns ou mesmo contando para a gente a sua relação com o Canal Rural, o que você assiste ou como nós o ajudamos de alguma forma a melhorar o seu dia a dia, a melhorar o seu negócio aí no campo. Você deve enviar esse vídeo com no máximo 1 minuto para o nosso WhatsApp. O número é o 11 98524 0073. Fale também o seu nome e a sua cidade. A gente te espera. Claro apresenta. Acompanhe a revolução tecnológica e cultural da agricultura 4.0 no AgEvolution, o hub de inovação do Canal Rural. Faça parte dessa revolução. Claro, neste verão, onde tem sol, tem diversão. Realização Canal Rural e Senar AgroUp. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor. O setor de aves e suínos é responsável por 10% das exportações do agro brasileiro. Importante, né? Tanto que merece muito mais que uma reportagem ou um comercial de TV. Por isso, o Canal Rural criou um novo programa, diário, para falar desse tema. Ligados e integrados, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.
Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre pulses e grãos especiais. A gente está aqui com o Cleiton Gauer, que é gerente de inteligência de mercado do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Já apresentou para a gente um cenário, né, tanto estadual quanto nacional e internacional, dos pulses aí dos grãos especiais, o que é considerado grão especial. E agora a gente quer saber das oportunidades. A gente viu que tem um cenário, a gente ainda importa, há um canal muito grande para exportação, uma demanda muito grande aquecida lá fora. Isso significa, claro, oportunidade, né? Onde se encaixam os produtores nesse contexto? Sem dúvida. Então, o produtor, basicamente, ele tem, primeiro, a oportunidade de mercado, de atender esse mercado, mas eu coloquei umas outras oportunidades, basicamente, para o sistema produtivo que a gente encontra aqui no estado de Mato Grosso. Então, para quem nos acompanha, como funciona a dinâmica hoje? Então, o produtor, normalmente, o típico de Mato Grosso, ele produz soja em primeira safra, ou milho, ou algodão em segunda safra, ou uma terceira safra em caso irrigado, seja um feijão ou outra cultura, certo? Então, a oportunidade de entrada desses pulses e grãos especiais no estado de Mato Grosso, primeiro é diversificar. Então, realmente diluir a questão de risco, seja ele de mercado, ficar menos exposto ao clima. Então, nós temos algumas culturas, por exemplo, como o grão de bico, que a demanda hídrica é muito menor, muito inferior a outras culturas. Então, a potencialidade de semear fora da janela, tentar realmente atender, acontecer algum problema na semeadura inicial da primeira safra, e poder compensar e oportunizar esse tipo de diversificação, de diluição de risco dentro da propriedade, é bastante significativo. Tem a questão de preços, que implica diretamente rentabilidade. Então, não ficar, aquele velho ditado do produtor, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta, então apostar em diferentes culturas e basicamente diversificar todo esse risco que ele está exposto no final do dia. Então, eu acho que essa é a primeira oportunidade para ele. E a segunda é a questão da possibilidade de integração ao sistema produtivo da fazenda. Como eu falei, né? Ele tem uma possibilidade de rotação de culturas, operacionalizar manejos, então, evitar de pragas ou plantas daninhas fiquem resistentes a determinados produtos, então reorganizar isso dentro do sistema para evitar de acontecer algumas coisas. Também é a questão de utilização das áreas de segunda safra, então, aqui em Mato Grosso, normalmente, CCD, a gente conhece o perfil do estado, semeadores de milho em segunda safra, se estender a janela, já fica difícil de cultivar, tendência de faltar chuvas lá no final. Então, a oportunidade de colocar algumas culturas nesse período com menor necessidade hídrica e menor tempo de cultivo para aproveitar. Isso implica diretamente no aproveitamento da janela de cultivo aqui do estado. Ou seja, já mostrou aí as possibilidades, as oportunidades, como você classificou, dentro da propriedade, né? Agora temos que olhar lá fora também, onde é que estão as oportunidades no mercado. E aí olhar principalmente na questão dessa potencialidade. O primeiro que eu elenquei aqui, nós somos um aumento da população mundial. A gente já tem uma carência hoje, uma demanda ainda que precisa ser atendida, e temos, claro, a perspectiva de aumento da população mundial. Então, todo mundo conhece aquela perspectiva para 2050, a gente já tende a chegar a uma população muito superior do que a gente tem hoje, praticamente 9 bilhões de pessoas no planeta. Então, as pessoas tendem a demandar mais alimento. Então, principalmente a questão dos pulses, grãos especiais, ricos em proteínas, fibras, tendem a alimentar esse mercado. E o segundo ponto que vem em conjunto nos últimos anos e vai acontecer é o aumento da renda da população. Então, principalmente nos países em desenvolvimento, os países que têm um potencial significativo, a população, digamos assim, apesar de ter aumentado um pouco a renda, ele já tende a refletir isso no hábito de consumo dele. Então, buscar para alimentos mais processados, composição diferentes de uma alimentação mais saudável, digamos assim, não que ela não seja, mas produtos que tendem a atender esse mercado, e isso potencializar também com relação ao próprio a mudança do hábito alimentar dele. Então, nós vemos já, acho que todo mundo acompanha a questão dos hábitos alimentares, tanto dos veganos, vegetarianos, então a busca e a demanda de produtos para atender esse mercado específico. Então, a questão da carne vegetal, ou outros produtos, na realidade, carne não, a proteína vegetal para atender esse mercado, tende a ser em conjunto com o aumento da população, e essa fatia tende a atender e buscar um mercado específico. Então, os pulses, esses grãos especiais tendem a atuar diretamente nesse mercado. Então, principalmente, digamos assim, para um boom da demanda por esse alimento. Perfeito, perfeito. Podemos sim ter mais informação aí. Vamos lá. Outro também é a questão mercado de uma crescente demanda mundial, como a gente falou, né?
Então, realmente, a potencialidade, a gente estava numa oferta-demanda muito ajustada, vem numa oferta-demanda muito ajustada, e a gente olha principalmente o continente asiático ou a Índia como principal evolução nesses próximos anos, né? Então, o perfil, a base da população lá, ela tem uma grande fatia da população vegetariana, e o consumidor, ele já é um hábito alimentar dele a participação desse tipo de produto na alimentação diária. Então, a evolução disso nos próximos anos tende a dar uma sustentação para essa demanda mundial. E como eu falei, a Índia, como país desenvolvido, tem basicamente a mesma população, uma população muito próxima da China, então mais de 1,5 bilhão de pessoas, e que tende e vem, principalmente no aumento da renda das famílias, buscando para esse mercado. E eu trouxe uma imagem aqui que até foi o Daniel, nosso superintendente, que foi numa viagem, uma missão para a Índia em 2018, como que eles estavam olhando a questão do mercado de pulses, como que ele estava mudando naqueles anos. Então, realmente, o primeiro ponto é o hábito de consumo, seja ele naquela imagem à esquerda lá, tudo era consumido a granel, tudo era consumido nessa uma forma mais de mercados populares, e hoje isso tem modificado principalmente para um modelo de supermercados que a gente conhece aqui. Então, produtos mais processados, mudança, seja ele na composição de produtos, barras, cereais, snacks, então a participação disso tem aumentado e o perfil da população tem demandado esse tipo de produto. E vê que ocupa lugar de destaque no supermercado. Exato, ali, né? exato. Tem um setor específico, né, para atender essa demanda, ou seja, mostra de fato a busca do consumidor local por esses produtos. Exatamente. E aí outra fatia importante, tão importante quanto, que a gente comentou, é a questão do Brasil. Então, aqui um exemplo que eu trouxe é a questão, principalmente da região nordeste do país, a questão de um forte consumo de feijão. E quando a gente olha o Brasil, de um modo geral, demanda muito feijão. E é a questão do nosso carro-chefe de produção, mas tem um potencial significativo também de mercado e organização desse setor para abastecimento desse mercado nacional. Como a gente falou, o Brasil ele figura como os principais importadores desse tipo de produto. Perfeito. Para a gente arrematar? Perfeito. Então, de considerações finais, assim, para fechar basicamente tudo, é realmente o que o produtor tem que estar atento. Então, esse mercado pode gerar muitas oportunidades para o produtor, certo? Desde a organização do setor, a demanda, ela vindo até o Mato Grosso buscar por esse tipo de produto, a oportunidade de colocar dentro do sistema de cultivo. Então, são fatores que o produtor tem que estar atento e tem que estar de olho nesses mercados. Então, às vezes, tirar o olho não, mas abrir mais o leque de opções para observar o que vem acontecendo no horizonte dos próximos anos. E como eu falei, a questão do aumento da população mundial e da renda, principalmente nos países emergentes como do Oeste Asiático e principalmente Índia, tende a dar um direcionamento, um norte para esse tipo de produto, para esse tipo de mercado. A questão da mudança do hábito alimentar, e aí não só lá, no próprio Brasil a gente vê uma mudança de hábito alimentar da população, tem uma fatia já significativa da população que não consome proteína animal e busca essa proteína de outras frentes, e aí o Pulse entra muito bem nesse tipo de alimentação, nesse tipo de dieta. Mas isso tudo também não são flores, né? Então, um ponto importante, os desafios para serem vencidos, digamos assim, é a questão de padronização desse produto. Então, como o mercado é novo, então a questão de soja, milho, algodão, a gente tem uma padronização bem definida, o produtor ele já conhece esse mercado. Então, a gente precisa aprender e trabalhar com esse produto para conseguir atender esse mercado. E o outro ponto, aí, basicamente para todas as culturas, no Mato Grosso, então, de todos os portos, questão de alto custo de transporte, ele acaba impactando diretamente na rentabilidade, no acesso a esse mercado dentro do estado. Perfeito. Cleiton, obrigado pelas informações, mostrando um cenário bastante promissor. Claro que há muito trabalho pela frente, os desafios estão aqui, logística, como sempre, entre os desafios, né, elencados aí, mas com certeza a gente sabe o potencial de transformação desse estado, dos produtores que estão no campo e estão enxergando essas oportunidades, certamente já trabalhando, como você bem mencionou aqui, existe um trabalho na região oeste, na região nordeste do estado e em outras regiões também, para diversificar a produção e encontrar essas oportunidades.
Obrigado mais uma vez pela participação. Cleiton vai estar com a gente na sexta-feira no Mercado e Companhia, falando um pouquinho mais sobre esse tema no quadro Senar Mato Grosso Responde. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma excelente quarta-feira e até semana que vem.